Não falar sobre violência sexual e o suicídio na infância e na adolescência não fará com que essas coisas não aconteçam. Elas acontecem, sim. Eu sou Clara Dom, especialista em prevenção à drogadição, aos transtornos mentais e ao suicídio na infância e na adolescência. E hoje nós vamos falar de 11 sinais que a criança que sofre abusos sexuais apresenta. Vem comigo por esse caminho. Bem, nós podemos instruir a criança a se defender de um abusador quando este não é do ciclo familiar. Mas quem instruirá a criança a se defender de um abusador quando este é alguém do ciclo familiar? Ora, a educação sexual é necessária, não é para ensinar criança a fazer sexo não, onde já se viu isso? A educação sexual é para ensinar a criança, dentre outras coisas, a se defender de quem quer fazer sexo com ela. Sim, porque 73% das crianças que são abusadas sexualmente são abusadas por alguém dentro do seu ciclo familiar ou na casa do abusador, ou seja, o pai, o padrasto, o avô, o tio. A pandemia, ela escancarou essa terrível realidade, né? Quando, ao afastar a criança da escola e obrigá-la a viver diariamente com o seu abusador, tirou dela também a possibilidade de denunciar esse abusador. Em minhas pesquisas, tanto teóricas quanto de campo, infelizmente eu tenho visto que a violência sexual sofrida na infância pode desencadear transtornos mentais graves e levar a criança e o adolescente às drogas e ao suicídio. Vamos dar ao assunto a cor que o assunto pede? Faz-se urgente a vacinação dos professores para que as crianças possam voltar às escolas. Faz-se urgente uma educação integral pública de qualidade, politécnica e inclusiva. Uma educação assim resolve um sem números de problemas de ordens psicossocioculturais. Eu vou repetir. O abuso sexual na infância e na adolescência pode desencadear transtornos mentais graves e conduzir meninos e meninas ao suicídio, porque estão relacionados com a violência física, psicológica e especialmente a violência sexual na infância e na adolescência, a depressão, crises de ansiedade, crises do pânico, transtorno bipolar, surtos psicóticos, a fissura pelo uso de drogas, a automutilação, a ideação suicida e mesmo o desencadear de esquizofrenia em indivíduos geneticamente predispostos. Mas como saber, se uma criança é vítima de violência sexual? Eu listei aqui 11 sinais. E embora não seja fácil notar esses sinais, ou os sinais físicos principalmente, de abuso sexual, e cada ser humano aí seja unimúltiplo e tem a sua forma de expressar, a sua dor de existir, nós podemos observar em crianças e em adolescentes vítimas de violência sexual estes 11 sinais. Vamos lá? Primeiro, mudança repentina no comportamento, tá? Olha aí se a criança vai para uma reclusão silenciosa ou se ela passa a ficar agitada ou não verbalizar as suas emoções. Uma criança vítima de abuso, ela apresenta alterações nos hábitos assim de forma repentina, né? Se for na escola, ela pode apresentar dificuldades
de concentração. Ela pode não desejar fazer aquelas atividades em que ela mais gostava. Ela pode querer mudar o seu jeito de vestir, querer se cobrir mais. Então tem que observar o comportamento da criança. Muito importante observar o número 2. A recusa e o pânico para não ficar em certos lugares ou na companhia de certas pessoas. Não despreze esse sinal. Escute essa criança. 3. O contrário também acontece, aproximação excessiva, né? Muitas vezes a criança se afeiçoa ao abusador porque ele se mostra bonzinho, e esse bonzinho também se mantém muito próximo da criança e demonstra muito interesse por ela, quer cuidar dela, né? Esse bonzinho, ele pede segredo para a criança e faz ela acreditar que tudo que ele está fazendo com ela é porque ele a ama muito. 4. Pode acontecer um retrocesso, né? Uma infantilização. A criança pode voltar a fazer xixi na cama, ter medos infundados, chupar o dedo, morder outras crianças, destruir objetos e se machucar de propósito. Observa isso. 5. A criança pode demonstrar dificuldade de se relacionar com outras crianças. Ela apresenta uma irritação e uma rebeldia constante aí com outras crianças. 6. A criança pode demonstrar um comportamento sexualizado de maneira inapropriada para a sua idade, né? Olha, observe os desenhos dela, as brincadeiras com os coleguinhas, quando ela quer beijar ao invés de abraçar, quando quer tocar nas partes íntimas de outra criança. Quando uma criança, por exemplo, nunca falou de sexualidade, começa a fazer desenhos em que aparecem genitais, isso é um alerta, tá? O uso de palavras diferentes das aprendidas em casa, né? Pode se referir às partes íntimas de uma outra maneira que não está ali acostumado com aquela expressão dentro de casa. Observe muito isso que a criança fala. 7. A criança pode manifestar aí preferência em ficar pelos cantos, né? Ela não se interessa em sair nem mesmo para os lugares de que ela mais gosta. Fica moadinha ali. Muito triste ver uma criança moadinha, não é? 8. A criança pode demonstrar baixa autoestima, né? Ela pode se depreciar, autodepreciar. Ela pode ficar demonstrando que se sente rejeitada. 9. A criança ela pode demonstrar curiosidade extrema por experimentar álcool e outras drogas. 10. A criança pode desenvolver dores crônicas no estômago, disfunção renal e dores de cabeça. Observe isso, tá? 11. Sinais físicos, né? Há também os sinais mais óbvios da violência sexual. Em casos que deixam marcas físicas, essas podem ser usadas como provas na justiça. Existem situações em que a criança acaba até mesmo contraindo doenças sexualmente transmissíveis, gente. A pediatra e a dentista podem observar se a criança apresenta doenças sexualmente transmissíveis ou feridas suspeitas. Essas feridas aí pode estar na boca, pode estar nos órgãos genitais. É muito importante ficar atento a possíveis traumatismos físicos, lesões, roxos, as dores, os inchaços nas regiões genitais. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente lançou a campanha nacional Maio Laranja. Essa campanha ela tem como escopo incentivar a realização de atividades para conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e de adolescentes. A proposta
é tirar o tema da invisibilidade, né? Trazer à tona, informar, sensibilizar, motivar e convocar toda a sociedade para participar dessa causa em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, como ajudar, Clara? Como que eu faço aí para entrar nessa campanha? Como que eu faço para observar isso? Como que eu faço para denunciar? É importante ressaltar que a criança deve ser levada para uma avaliação de um especialista, caso ela apresente algum desses sintomas aí que a gente mencionou. No caso de qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual infantil, não hesite em realizar uma denúncia o mais rápido possível. Caso você identifique um ou mais desses indicadores aí que nós listamos, o melhor a fazer é, antes mesmo de conversar com a criança, procurar ajuda de um especialista que possa trazer orientação correta para cada caso. E se você conversar com a criança ou com o adolescente, o conselho de todos os especialistas é sempre confiar no que ela diz. Confie nela. É importante que a criança possa se sentir ouvida, acolhida e que o adulto não questione aquilo que ela está contando ou tente responsabilizá-la pelo ato. Não faça isso. A culpabilização da vítima é um desencadear ainda de um sofrimento muito maior. Se você tiver dúvidas, procure a coordenação da escola, que onde costuma ter profissionais treinados para identificar casos de violência sexual. Ou você pode também acionar o Sistema de Garantia de Direitos por meio do Conselho Tutelar. Você pode acionar o Centro de Referência e Especialização da Assistência Social, o CREAS, ou a Vara da Infância e da Juventude. Não se omita. Disque 100. Discar 100 é o canal de denúncias criado pela Secretaria de Direitos Humanos, que está preparada para atender e orientar tanto o denunciante quanto a vítima de violência sexual. Esta é a primeira parte da série Maio Laranja, Todos contra a Pedofilia. O próximo vídeo será sobre como ensinar a criança a se defender de seus abusadores. Este e outros assuntos você encontra no meu site, claradom.com. Levanta essa bandeira comigo. A culpa nunca é da vítima e não existe impulso sexual incontrolável. Não existe impulso sexual incontrolável e ponto final. Uma realização do IPAM, Instituto de Pesquisas Arthur Miranda, a infância e a adolescência numa perspectiva preventiva à drogadição, aos transtornos mentais e ao suicídio.